Sabe aquela última refeição que você fez? O que tinha no prato? Pode parecer algo simples do dia a dia, né? Mas por trás disso, olha, tem uma história gigantesca, uma rede global que conecta bilhões de pessoas, o planeta e, claro, o nosso futuro. E é justamente essa história que a gente vai desvendar agora. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa hoje é essa aí: o que é que precisa para alimentar o mundo inteiro? E já adianto, a resposta vai muito, mas muito além de só produzir comida. Tem a ver com nutrição, com sustentabilidade e com justiça para todo mundo. E é exatamente para a gente pensar sobre tudo isso que existe o Dia Mundial da Alimentação, que acontece todo dia 16 de outubro. É tipo um momento oficial no calendário para a gente parar e refletir. Como é que está o sistema de alimentação do planeta? E o que a gente pode fazer para melhorar? E olha, essa não é uma preocupação de hoje, não. É uma jornada bem longa. A data, na verdade, marca a criação da FAO, que é a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura, lá em 1945. Mas a primeira celebração mesmo do Dia Mundial da Alimentação só rolou em 1981. E de lá para cá, essa missão continua. E, sinceramente, talvez mais importante do que nunca. Bom, e aí a gente chega no centro da questão, que é um verdadeiro paradoxo. Um mundo de extremos que a gente vive hoje. Olha só esse número. De um lado da moeda, a gente tem 821,6 milhões. Esse era o número de pessoas, segundo dados da ONU de 2018, que passavam fome no mundo. É, é um número tão gigante que a gente precisa de um tempinho para conseguir absorver, né? E aí, no mesmo planeta, ao mesmo tempo, a gente tem esse outro número aqui. 672 milhões. Sabe o que é isso? É a quantidade de adultos que sofrem com a obesidade. É o outro lado da mesma moeda da má nutrição. Pois é. E quando a gente bota esses dois números um no lado do outro, o paradoxo fica escancarado. Enquanto 1 milhão de pessoas não têm o que comer, outros tantos milhões consomem comida de um jeito que causa problemas graves de saúde. A crise alimentar, gente, tem duas faces muito cruéis. E tudo isso nos leva a um ponto fundamental, sabe? A questão não é só ter o que comer, não é só encher a barriga. O desafio de verdade é garantir que todo mundo tenha acesso a alimentos saudáveis, de qualidade e de forma constante. Mas calma. No meio desse cenário que parece tão complicado, existem histórias de esperança. Histórias que mostram que sim, é possível virar esse jogo. E uma dessas histórias inspiradoras vem daqui mesmo, do Brasil. E que história! Em 2025, veio uma notícia histórica. O Brasil comemorou a sua saída oficial do mapa da fome da FAO. Para quem não sabe, isso acontece quando o número de pessoas em situação de subalimentação fica abaixo de 2,5% da população. É uma conquista gigantesca. E para a gente ter uma ideia do que isso significa em vidas humanas, olha esse número: 2 milhões. Em um único ano, 2 milhões de pessoas saíram da situação de fome no Brasil. Pensa nisso, são 2 milhões de histórias transformadas. E tem uma fala do ministro Wellington Dias que resume bem o tamanho do feito. Ele disse: levamos 2 anos para reconquistar uma marca que no passado levou 10 anos para ser alcançada. Ou seja, uma década de trabalho foi refeita em apenas 2 anos. Isso mostra a força de uma estratégia bem planejada e executada. E essa estratégia tem nome. É o Plano Brasil Sem Fome. Com mais de 80 ações diferentes, ele prova que é possível. Como? Combinando aumento de renda para os mais pobres com programas de apoio à agricultura familiar. O resultado mostra que um progresso rápido e real não é só um sonho, não. É totalmente possível. Ok, o sucesso do Brasil é uma ótima notícia, mas ele nos leva a uma pergunta ainda maior, né? O que a gente pode aprender com isso? Qual é o caminho que outros países, e o mundo todo, podem seguir? E a resposta, ou pelo menos parte dela, passa por um conceito-chave: a dieta sustentável. Mas antes de falar da dieta, vamos alinhar o objetivo final. O que a gente busca é a chamada segurança alimentar. E o que é isso? Como está aqui, é o direito de todo mundo ter acesso, de forma regular e permanente, a alimentos de qualidade, seguros, nutritivos e em quantidade suficiente. Ou seja, não é só sobre ter comida, é sobre ter um direito fundamental garantido. E para a gente chegar nessa segurança alimentar, o pensamento tem que ser mais amplo. É aí que entra a ideia de dieta sustentável. E aqui a gente não está falando só do que a gente come, mas de como essa comida chega no nosso prato. Uma dieta para ser sustentável de verdade tem que ser boa para as pessoas e também para o planeta. E o que compõe essa dieta?
Olha só esses pontos. Ela precisa proteger a biodiversidade e os ecossistemas, tem que ser culturalmente aceitável e acessível para todo mundo, ser economicamente justa, otimizar os recursos naturais e humanos e, claro, promover a saúde. O mais importante é entender que tudo isso está conectado, não dá para ter um sem o outro. E aí, a gente volta do cenário global, direto para o nosso dia a dia. Porque, no fim das contas, esses sistemas gigantescos são feitos das nossas pequenas escolhas. Nossas ações de hoje moldam o nosso futuro. E a mudança começa com a reflexão, sabe? Parar para pensar como são os nossos hábitos, o quanto de comida a gente desperdiça, que tipo de escolhas a gente pode fazer que sejam mais conscientes. Pode parecer pouco, mas são essas pequenas atitudes que, somadas, têm um poder de transformação imenso. E essa conexão é super direta, como a gente vê aqui. O que a gente decide colocar no carrinho do supermercado tem um impacto real na saúde do planeta e na vida de muita gente. Cada compra é, na verdade, um voto. Um voto no tipo de sistema alimentar que a gente quer apoiar. Então a gente termina exatamente onde começou, pensando numa refeição. Só que agora com uma outra perspectiva, né? A pergunta que fica não é mais só o que vamos comer. A pergunta agora é: que diferença a nossa próxima refeição pode fazer? A resposta, como a gente viu, está nas nossas mãos e nos nossos pratos.